Boa noite, sejam bem-vindos todos que entrarem e participarem da nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do direito na saúde. Estou aguardando a doutora Juliana entrar. Hoje é o segundo dia da maratona de lives, né? Que tem o objetivo de trazer o conhecimento para você de vários pilares importantes na gestão em saúde para o consultório e para a clínica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do apoio jurídico. Então eu vou só aguardar a doutora Juliana entrar. Eu vou colocar o tema aqui. A doutora Juliana está entrando. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. Vamos aguardar só um pouquinho, tá, gente? E aí a gente já começa. Oi, Olá, Kátia, tudo tudo bem? Boa noite. noite? Deixa eu te perguntar, você tá me enxergando bem? Não tá cortando nada aqui? Tá cortando um pedaço? Tá cortando Tá daqui. cortando. Você quer que eu Não, vi? mas não, eu tô perguntando de mim, porque na última live eles falaram que tava aparecendo minha boca para baixo. Aí a pergunta é, tá bom o ângulo, tem que melhorar? Tá cortando um pouquinho aqui. Você tá cortando daqui para cima, ó. Acho que E talvez agora? afasta a tela um pouquinho. Ficou melhor? Ficou, tá cortando ainda. Tá Tá aqui, cortando a minha testa? tá cortando sua testa. Peraí. Tá cortando ou tá aparecendo? Você tá certinha. Eu tô me ajeitando. Agora. Piorou, agora tá só a sua boca. Gente! Agora tá legal. Não, volta mais. Tô arrumando aqui. Aí. E agora? Acho que agora melhorou, agora tá legal. Aí sim. É? Agora sim. Então tá bom. Não, eu tô perguntando porque na última live, e aí eu assisti o vídeo depois, tava meu pescoço só na live. Deus, né? E não Gente, deixa eu começar então. O pessoal tá entrando, aí a gente vai conversando, né? só começa a Hoje, o pessoal tá começando a entrar, então a gente faz uma breve introdução aqui. Hoje eu tô no segundo dia, né, da maratona de lives, que é uma maratona de lives com vários especialistas de áreas diferentes, com o objetivo de ajudar quem tem consultório e clínica. E hoje a gente vai falar mais da parte do apoio jurídico, né? A doutora Juliana está aqui representando a questão do direito médico, do direito da saúde, e o tema da live hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados e a telemedicina. Então, primeiro, vamos conhecer um pouquinho a doutora Juliana, né? Seja bem-vinda. Imagina, muito obrigada. Eu agradeço o seu convite, acompanho o seu trabalho, admiro muito a sua garra. Você faz Obrigada. anos, né? É uma profissional de respeito, nada. Imagina, obrigada. Prazer muito grande, né? Tá aqui com você é um prazer muito grande hoje. E a gente falar de um tema sensível, né? Tão complicado que importante, né? Que é a utilização de dados e que tão interessante, né? Era pouco. Doutora, o seu áudio está cortando bastante. Eu não sei se para o pessoal que está assistindo também. Tá melhor agora. Não, Não? não está saindo muito o seu áudio. Ué, que estranho. Mas a gente vai conversando. Melhorou um pouquinho? Agora está normal. Se começar a cortar, eu te aviso. Tá, você me avisa. A gente vai se ajeitando aqui. Então tá Me, bom. me avisa. Não. Não? Você tem um foninho aí? Que às vezes o áudio do foninho é melhor.
É melhor, né? É que tá cortando. Você fala aí, algumas falas cortam. Posso pegar um foninho, então? Pode, não tem problema. É ao vivo mesmo que a gente faz assim, gente. Tá bom. Vamos esperar um pouquinho. A doutora Juliana foi pegar o fone dela, que o áudio não tá muito bom. E a gente já vai começar. Live é assim mesmo, né? A gente faz ao vivo, faz no improviso. Mas o mais importante é o conteúdo que a gente vai fornecer hoje, que eu não tenho dúvidas que vai ser um ótimo conteúdo. A gente vai falar de uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que nós precisaremos nos adequar, né? Quem tem consultório e clínica vai precisar se adequar a essa lei. Então, a doutora Juliana, que é advogada, especialista em direito médico, vai poder dar todas as informações para nós. Então, vamos só aguardar ela. E também nós iremos falar sobre telemedicina, que é algo que a gente está vivenciando, que muitos profissionais estão fazendo. Eu estou fazendo seu papel aqui, doutora. A gente tem que improvisar na vida mesmo, não tem jeito. Eu acho que talvez melhore, vamos tentar, né? Oh, meu Deus. Kátia, pior que não tá dando certo esse fone. Você quer fechar e começar de novo para mim agora? Não sei, será que o pessoal que está na live podia falar para a gente? Eu vi que tem 3 pessoas online, se está dando para ouvir. Vocês estão escutando? Tá cortando? É importante a gente saber se o áudio da doutora Juliana está cortando. O meu não está cortando para você, né? Não, para mim não. A ideia tá Hum. aí. O pessoal da OAB, a Comissão da Mulher. Vocês estão conseguindo ouvir bem o nosso áudio? Quando eu falo, você ouve bem? Quando a Kátia fala, escuta bem? Ah, Tá. legal. Talvez dando eco para você. É que para mim tá cortando o áudio, mas deixa eu fazer um negócio aqui. Mas aí, se o pessoal tá ouvindo, eu vou conseguindo me adaptar aqui com o corte. O importante é o pessoal tá ouvindo. Se eu não ouvir, eu te falo, Tá bom. tá? Então vamos começar. Vamos começar assim mesmo, e aí o pessoal dá um feedback pra gente. Ó, eu vi que entrou mais alguém, doutor Leonardo, seja bem-vindo. Se o áudio da doutora Juliana estiver cortando, avisa a gente, tá? Por favor. Ah, Bom, avisa. então... Ah, lá, tá cortando mesmo. Me dá mais um segundo só um minutinho. Tá bom. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Gente, nós estamos só esperando um pouquinho, porque o áudio da doutora Juliana está cortando, né? Então, para que a gente consiga conversar, né, tirar todas as dúvidas, a gente precisa que o áudio dela esteja bom. Mas a gente vai fazer a live e o conteúdo está excelente, vale muito a pena conferir e, de repente, já usar as dicas da doutora Juliana para aplicar no seu consultório, na sua clínica, tá? Eu tô só esperando um pouquinho, eu acho que ela vai pegar um fone para ver se fica melhor. Como a gente está fazendo uma live ao vivo, é assim mesmo, tem os probleminhas que acontecem. O que pode acontecer também de problema na live, sabe o que é? É muita gente online ao mesmo tempo. Pode ser. Melhorou né? agora? Melhorou bastante. Eu acho que não vai Então, é cortar falta de um mais. fone. Era falta de um fonezinho. Pessoal da Ai, Comissão da Mulher que tá aí, tá conseguindo me ouvir bem? Fernanda, Galvão, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? eu vi que a Aline entrou. A gente ainda não começou a live porque estava com problema no áudio da doutora Juliana, mas eu acho que agora tá legal. Agora, para mim, ficou ótimo. Ah, então tá bom. Agora Tá bom? sim, agora tá legal. Era alguma coisa mesmo aqui no celular.
Então tá bom, vamos começar que o conteúdo tá muito legal hoje. Vamos lá. Porque eles cortam, né? O áudio daqui a pouco cai, né? É, é. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Telemedicina. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, doutora, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Como começou isso, né? A gente já tem isso na União Europeia, é um grande modelo, né, de proteção de dados que já existe lá desde 2018 e o Brasil caminhou também, está caminhando para isso agora, né, de você ter uma adequação dos dados, uma proteção dos dados pessoais. Então a gente fala até de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Qual que é o intuito disso? De uma forma muito clara. É o cidadão ter a autonomia, o controle sobre a privacidade dos dados dele, né? Então, nada mais é do que você passar a ter responsabilidade quando você colhe o dado de alguém para algum fim econômico, né? Algum fim comercial, e que você colha e que você receba aquele dado que seja estritamente necessário àquele propósito que você tem, né? Porque o que se quer evitar com isso? Exatamente a invasão de privacidade, né? O vazamento de dados, que é um ponto importante. A gente tem casos, escândalos de vazamento de dados, né? Aí a gente vai chegar na saúde, que ela é tratada de uma forma mais sensível ainda. E a questão da autodeterminação também, né? De você saber que você está dando aquele dado, a necessidade, o porquê que você está passando aquele dado seu, e quem está recebendo tem que ter uma finalidade de recebimento daquele dado. Eu não vou sair mais colhendo dados à toa, né? Ou então, de repente, eu colhi um dado para uma finalidade específica, atingida aquela finalidade, eu não tenho que usar aquele dado para mais nada. A não ser que o titular do dado autorize, que ele concorde com aquilo. Então, esse é o grande quê da questão. Você vê um exemplo clássico, assim, por exemplo, dentro de RH de empresa. Você tem lá o currículo que você recebe de vários candidatos, né, serem entrevistados para uma vaga. Aí você fez a seleção, fez as entrevistas e tudo, a pessoa foi contratada. Aqueles currículos que ficaram ali daqueles profissionais que não foram mais contratados, eles não têm que ser reaproveitados para mais nada, né? Se eles forem ser reaproveitados, a pessoa tem que estar ciente, olha, eu vou tratar esses dados ainda, né? Porque o tratamento de dados é a coleta, a alteração, o uso, tudo isso você fala em tratamento de dados. E aí, Aí isso também tem clínica e consultório, porque também faz processo seletivo, né? Tem. Porque quando a gente fala dos dados, que aí você tem os dados pessoais, que são os dados que levam até o titular. Então você tem o nome, o endereço, o CPF, o RG, nome da mãe, são os dados pessoais. Você tem que ter o consentimento do titular para você colher aqueles dados. Esse vai ser, a hora que a lei entrar em vigor, é isso que ela quer que aconteça, né? Nossa, mas isso a secretária pega, já tô até vendo. Daqui a pouco a gente vai dar até umas dicas aí para consultório que já pode fazer isso, já ter aí um terminho de consentimento dos dados que está recebendo, porque a lei vai entrar em vigor em breve e a gente já pode começar a adequar alguma coisa que na verdade já deveria ser assim, né? Porque hoje você tem dados assim indiscriminadamente colhidos, você às vezes não sabe nem para que você está colhendo um dado. Eu estou pegando um formulário lá com um monte de dado, agora eu tenho que parar e pensar, será que eu vou usar mesmo? Porque a minha responsabilidade aumenta pelo dado que eu recebo. Então eu tenho que pegar exatamente o dado que eu preciso para aquela finalidade. Eu vejo Né? que essa lei vai trazer uma mudança de hábito nas empresas, então. Vai. Porque, de repente, a maneira que você colhia esses dados vai ter que ser alterada, né? Eu imagino. E aí você, por exemplo, se a secretária hoje pega os dados do paciente ali na recepção, isso você vai passar para a gente. Com essa lei, esse hábito vai ter que mudar e vai ter que ser feito de outra maneira, né? Sim, ela vai ter que ter um cuidado maior. As clínicas, os laboratórios, eles já podem ter um termo de consentimento onde você está autorizando, né, o recebimento, você está dando aqueles dados ciente do porquê que você está passando aqueles dados, qual é a finalidade que eles têm, quem pode acessar aqueles dados,
né? O tempo que esses dados vão ficar arquivados. E tem a questão também que os pacientes, que são os clientes, eles vão ter essa informação dessa lei também. Então, Tem. eu acho que vai ter uma fiscalização por parte também do paciente com relação a isso, né? Vai. É um dos princípios da lei é você ter aquela autonomia do titular do dado. Você tem poder sobre os seus dados, né? E quando a gente fala em dados hoje, dados são o novo petróleo. Então, os dados Uhum. são vendidos. Hoje já é assim. Quando você entra em qualquer site, eles já estão colhendo dados seus. Quando você faz aquele simples aplicativo lá de mudar o seu visual, de mudar o rosto, a cor do olho, o cabelo e tudo, ali tem uma série de dados sendo colhidos, né? Esses Sim, dados têm sim. preço, então esses dados são comercializados. E qual que é o intuito da lei? Proteger o titular desses dados. Então, assim, eu vou saber que os meus dados estão ali, quais os dados que estão ali. Se eu quiser que eles não estejam mais, eu tenho o direito de exigir, a não ser que você tenha obrigação legal, porque daí uma obrigação legal vai prevalecer, né? Então, por exemplo, prontuário, você tem obrigação legal de guardar. Não vai o paciente virar e falar, olha, eu não quero mais que tenha esses meus dados. Não vai funcionar assim. Eu tenho uma lei acima disso que determina, porque quando você tem a obrigação legal, você tem algumas exceções na lei que você não precisa ter o consentimento do paciente, né? A gente está falando paciente porque a gente está na área de saúde, mas a gente Sim, tem que ter o consentimento. Tem dados que você precisa dele. E você tem também, por exemplo, quando vai fazer estudos de dados, dependendo do que você for trafegar de dados ali, você pode tratar eles para anonimizar o dado. Que é o quê? Você mantém o banco de dados, você consegue extrair ali um estudo, uma informação que você precisa, mas você passa a não chegar mais até o titular. Você não consegue identificar o titular. Então, o existe essa prontuário possibilidade ele tem um também. tempo, né? Vai Tem. ser obrigatório guardar por um tempo, né? Sim, permanece o prazo de guarda lá de 20 anos no meio físico, né, do prontuário. Sim. O que é muito importante, eu vejo, a minoria das pessoas está preparada para isso, né? A lei praticamente está prorrogada até o ano que vem. Ela entra em vigor no ano que vem, porque a gente tem uma medida provisória que prorrogou e que está automaticamente renovada, e aí ela está prorrogada para o ano que É isso que eu ia vem. te perguntar do vigor, porque até então era agosto, não é isso? Era agosto, era agosto. Agora as sanções passam a ser aplicadas em agosto do ano que vem, mas ela atualmente ela vai entrar em vigor em maio do ano que vem, né? Tá. E aí a gente tem também um monte de questões, por exemplo, vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ainda não foi criada, que vai ser o tipo de fiscalizador do cumprimento da lei, né, da LGPD. A gente tem o encarregado de dados, né? A gente tem algumas figuras aí, o controlador, que é quem toma decisões sobre os dados, mas esses papéis eles ainda podem ser revistos, principalmente quando você traz isso para a realidade de consultório, de clínica. Por exemplo, você tem o DPO, que é o Data Professional Officer, que é aquele cara que vai fazer a ponte entre o titular de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a própria controladora ali, a própria clínica, o laboratório. Eu não imagino que vai ter uma figura dessa dentro de um consultório, dentro de uma clínica, porque é um custo muito alto. Então, assim, tem coisas que vão ter que ser adequadas ali. Ou você vai ter empresas de software que já vai ter isso agregado com eles, né? É inviável financeiramente você ter isso. Você não pode também sobrecarregar a própria consultório, o médico. O médico já tem um custo. Você tem consultórios pequenos, clínicas pequenas, que não vão conseguir ter uma figura dessa, não vão conseguir se sustentar nesse meio, Eu entendeu? acho que a gente pode até imaginar agora como que vai ser ou como que deveria ser a realidade de um consultório, uma clínica, considerando que essa lei a partir de maio, né? Qual que seria o seu trabalho, né, doutora, em ajudar na implantação dessa lei dentro do consultório de uma clínica? Quais seriam Sim. as orientações hoje que você acha importante um médico ou um proprietário, dono de consultório clínica, saber para ele já começar a se preparar? Olha, eu tô vendo que tá entrando uns amigos aqui, pode só comentar? Doutor Rodrigo Claro, boa noite, Canelas, eu falou boa que noite aí pra honra! gente.
é raro ele entrar na minha live, olha só, muito honrada, doutor Gustavo Rachid, o amigo querido doutor Ícaro, Sejam Felipe, muito bem-vindos, né, doutor? Kátia, sejam bem-vindos aí, gente. Que prestígio, né, o nosso. Então, Kátia, eu acho assim, quando a gente fala em clínica, em laboratório, lá na Europa, que a coisa funciona, ninguém conseguiu se adequar totalmente, né, a essa questão de proteção de dados. A média de adequação lá que você consegue cumprir é cerca de 80%, vamos dizer assim. Se a gente vier para o Brasil, a gente tem que ser muito pé no chão. A gente não vai conseguir ser uma maravilha aqui. Não vai ter, não adianta sonhar que não vai ser assim. Mas eu acho que, principalmente as empresas menores, os grandes já estão se adequando. A gente já tem empresas grandes, né, que já fazem essa adequação, que tem recurso para isso, já implementa isso dentro de uma política de compliance, né, que está tudo muito interligado com isso, né, uma governança corporativa. Mas a gente trazendo isso para a realidade dos menores, a gente tem que tentar mitigar o máximo possível ali, reduzir os riscos. Então, algumas medidas a gente já consegue tomar, porque vai Eu vi ter... falar que está dando eco. Tá dando Eu eco. queria saber se está dando eco para todo mundo, porque às vezes se eu colocar o fone, não sei se melhora. Tá dando Melhora, eco, será? gente? Será que é só para o Reinaldo ou tá dando eco para todo mundo? Senão a gente arruma aqui. O Se Reinaldo alguém falou puder se colocar falar. um fone melhora. Tá É, dando né? eco só na voz da Kátia, na minha? Como é que tá? Em uma É só pessoa para a gente só? deixar uma Só pra qualidade gente... boa para vocês. Ah, o Luiz O falou pessoal que tá tá ouvindo ok. bem. Bom, então vamos continuar. Vamos continuar. Se a gente for falar de uma realidade assim de menores, doutor Canelas falando que tá dando eco no meu. Eu tô de fone, que estranho. Acho que hoje a internet tá ajudando a gente, né, Kátia? Desde o começo, né? Mas Desde o começo. eu Poxa vou pôr vida. meu fone para ver. Só um Põe, minutinho. põe. Será que melhorou? Coloquei meu Melhorou. fone Eu acho que só, melhorou. só pra gente tentar, né, ajudar na live, porque a gente quer entregar com qualidade também, né? Com Ah, certeza. ela falou que se abaixar o seu som, doutora, Tá, vê eu se abaixei. você. Eu abaixei, acabei de abaixar. E agora eu tô na dúvida se eu tô encaixada na tela, Não, porque você não tá não, encaixada. né? Não. Agora você encaixou, melhorou. E aí, ficou bom? Ficou, acho que agora vai. Então, você estava falando sobre essa adequação, que em empresas maiores é muito mais fácil, né? É muito mais fácil porque ela tem mais recurso, né? Ela consegue fazer uma implementação mais completa. Você tem grandes hospitais, grandes operadoras de plano de saúde que já estão bem avançadas com relação a isso. Aí a gente vem para a realidade dos menores, né? Que é a grande maioria, são a grande maioria, né? Eles vão Sim. estar sujeitos à autuação do mesmo jeito. Eles vão estar sujeitos à exposição no nome deles, porque é obrigatório divulgar o vazamento de dados. Então você tem uma série de sanções ali, de riscos, que não vale a pena correr, né? E eles se relacionam com os grandes também. E aí você tem um padrão de exigência. Então, assim, se a gente for em termos práticos, o ideal é tentar reduzir o máximo possível. Então, por exemplo, a gente costuma geralmente avaliar todo o contexto ali para ver que tipo de dados trafegam ali dentro do local, do estabelecimento. Quem são essas pessoas que recebem esses dados? Entender primeiro o fluxo, como se você fizesse um diagnóstico ali para você conhecer o território, né? Não é só um trabalho jurídico, você tem a TI junto, você tem que ter informática junto, você tem que ter um pouco de gestão de processo junto, né? São coisas que se complementam ali. E aí você cria um processo, você tem que criar um processo ali de entrada de dados, por onde ele trafega, que tipo de tratamento ele recebe. As pessoas não vão poder, todo mundo ter acesso a todos os dados. Então a secretária ela não vai acessar o prontuário inteiro. Quando você vai em consultórios hoje, você às vezes vê o gavetão de prontuário físico que fica nas costas da secretária, né? E a secretária no balcão ali atendendo. Aí ela abre, puxa ali, acessa e tudo. Isso tudo é muito arriscado, né? Porque a gente tem que se preocupar, além da questão da exposição da pessoa, do titular, a questão de vazamento de dados também.
né? E aí a Mas vamos gente... assim, imaginar um dia a dia, tá? Que eu já tô, você está falando tudo isso, eu estou imaginando na prática isso. Hoje, num consultório que tem essa realidade que você acabou de citar, como que seria a questão da multa ou da fiscalização vamos para a realidade mesmo. Vamos para a Hoje você tem um realidade. consultório assim. Como que seria a fiscalização em cima de um consultório nesse perfil? Tá muito no ar isso ainda, porque a gente não tem autoridade nacional criada ainda, né? Eu também acho que a gente não vai ter braço suficiente, não vai haver braço para fiscalizar todo mundo, não vai ter uma fiscalização, uma caça às bruxas, mas a gente pode Uhum. ter problemas a partir de denúncia. Então, por exemplo, Tá. alguém que se sentiu ali invadido, ofendido, ou um exemplo clássico, aquela ligação que você recebe, você um dia entrou num site e pesquisou, ou você fez uma cotação para comprar um plano de saúde com um corretor de seguros, por exemplo. Depois começa Uhum. alguém te azucrinar e te ligar sem parar, oferecendo para você o plano de saúde. Você já está ferindo ali a LGPD. Porque quem colheu os seus dados formou um cadastro de dados e muitas vezes isso é vendido. Então você tem que ter muito cuidado com mala direta, É você vai isso ter que mesmo. ter muito cuidado com aproveitamento de dados, né? Então, assim, você tem que saber o que que eu estou colhendo de dados, eu vou colher o que eu preciso, eu não vou colher além disso, né? A não ser que a Uhum. pessoa deixe, que a pessoa concorde com Uhum. isso, né? Assine Eu um vou termo. assine um termo, o que que vai ser feito com esses dados? É um direito meu, eu tenho que ter, são os meus dados, entendeu? A gente tem uma pergunta aqui do Reinaldo, que é uma pergunta muito comum. Primeiro ele colocou assim, isso é muito novo, como devo fazer? Ele colocou um CP no final. Mas ele colocou assim, dados, fichas de paciente, como devo direcionar a equipe? Que é, acho que é como treinar a equipe toda, a secretária, o pessoal do front ali. Exatamente. Esse pessoal é muito importante que eles sejam treinados. Então, o que acontece? Você primeiro vai lá, faz um reconhecimento ali do local, entende o processo todo, aí você vai ver o que que tem de furo ali que você precisa corrigir. Você tem que capacitar as pessoas da importância da LGPD, né? Do que a gente tem percebido assim de implantação disso. Um dos maiores desafios é manter a motivação das pessoas no dia a dia. Porque você vai lá, você adequa o consultório, você adequa o estabelecimento, você deixa tudo bonitinho. Cria o termo de consentimento, adequa os contratos de prestação de serviço, você capacita a secretária, olha, você vai colher esses dados aqui, esses dados são importantes, porque você vai identificar o paciente, isso está tudo correto, né? É assim mesmo. Aí, quando você vai falar em prontuário, em dado médico, em dado clínico, você já não vai passar esse acesso para a secretária, né? Isso é um dado, Sim. uma relação do paciente com o médico, né? Eu sou a favor do prontuário eletrônico por isso, porque você consegue Sim. adequar ele muito mais seguro, você consegue ter um backup adequado dele, você consegue fazer níveis de acesso. Então, por exemplo, Uhum. você sabe, se alguém tentar acessar um dado ali que ele não deve acessar, você vai saber, olha, tentar acessar. Então você tem um controle sobre isso. Mas a dificuldade é É, você manter essas pessoas nessa rotina. Porque a gente tem tendência sem a ter dúvida. vício. A gente vai acomodando e vai Uhum. esquecendo a importância da coisa. Quando você vê, você já está descumprindo. Então, esse é um Eu desafio que eu vejo vejo que como. eu vejo que aí, doutora, vai existir um elo entre o apoio jurídico seu, mas também tem a questão, no caso, tem a minha parte que é a gestão, por quê? Porque é muito processual isso e envolve treinamento. E Sim, o meu trabalho, por exemplo, às vezes você pode ir lá organizar todo o consultório. Porém, se você não tiver uma estratégia para que aquilo seja mantido, um bom treinamento para que aquilo seja mantido, fiscalizado, vai ser um trabalho jogado fora. Eu acho que exatamente. essa vai ser a maior dificuldade para os médicos, para os gestores, implantar a lei, né, criar o processo, porque vai ser uma mudança de rotina, e fazer com Exatamente. que aquilo dê continuidade. O mais difícil é a continuidade. Assim, implantar é chato, é difícil, você vai ter que olhar sistema. Parece uma coisa boba, Olhar mas tudo, né? você. Parece uma coisa boba, exatamente. Uma medida simples que ajuda, parece uma besteira. A gente às vezes não tem nenhum antivírus adequado no nosso computador. Isso é uma coisa que você consegue fazer sem muito custo,
um antivírus que não É. seja gratuito, um antivírus pago. Ou seja, você tem que dar você vai ter que investir um pouquinho, não vai ter jeito, não tem escapatória. Entendeu? Sim, Porque eu acho que vai. tem a questão do investimento até de um profissional que já está no modelo antigo ainda de prontuário, porque ainda existe. Eu trabalho com muitos Existe. profissionais, ainda existe. Mas tudo isso é para a segurança, né, do negócio como um todo e do médico também. Mas Sim. eu vejo que vai ser um grande desafio dos profissionais se adequarem, porque vai envolver muitos detalhes ali, principalmente daquele ambiente da Vai. recepção. Exatamente. Ali é um ambiente de exposição muito grande e também Uhum. aquela questão ali de você depois tentar fazer uma política de auditoria, onde você faça uma verificação de tempo em tempo para ver se aquilo está Isso. continuando, a continuidade daquilo, entendeu? E o que que é Uhum. interessante? Você ter tudo documentado. Então, por exemplo, eu adequei Isso. uma fase do processo, eu vou documentar. A empresa, que é a consultoria jurídica, a consultoria de gestão, essa equipe que vai fazer isso, ela vai documentar, ó, até aqui foi feito, até aqui foi feito. Porque às vezes pode acontecer um vazamento, acontecer um problema, e se você tiver ali uma documentação de que você fez tudo que foi orientado, que você tomou toda a cautela possível, né? Ah, Você tá. se adequou, você se protege. Você elide Ah, muito risco, interessante. entendeu? Eu recebi uma pergunta, Juliana, de um médico que perguntou para mim o seguinte: ter um prontuário eletrônico ou um Uhum. sistema bom eletrônico, né, que é o sistema de consultórios e clínicas, isso já garante ele estar praticando a lei? Nesse caso, por tudo que a gente conversou, não, né? Não basta ter um Não, sistema sozinho bom, não. né? Não. O sistema bom, ele é excelente. Eu acho que ele é primordial, ele tem que ter isso, Uhum. mas ele também tem que ver a parte documental. Ele tem que documentar ali, tem que ter o consentimento dos dados que estão sendo colhidos, ele tem que fazer isso, ele tem que adequar o contrato que ele tem com operadoras de plano de saúde, com o próprio paciente, os modelos de contrato ele tem que adequar, ele tem que Uhum. capacitar a secretária dele, tem que ter um treinamento de conscientização e ele tem que vigiar. E é bastante coisa. É como se fosse um PDCA, é como se fosse um PDCA. Ele vai vigiar, de tempo em Exato. tempo ele vai vigiar. Está acontecendo? Está tendo Vai fazer risco? sempre. É, vai sempre. E, quais os dados dentro dessa lei que a secretária ali, o pessoal que está ali de frente, né, na recepção, quais os dados que eles podem pegar do paciente? Então, eles podem pegar os dados pessoais ali. Então, por exemplo, o nome completo, o CPF, o RG, o endereço, né? Alguns dados que identificam o paciente ali. E aí você Profissão, pode colher profissão, pode sim. Você pode colher estado dados, civil. estado civil, exatamente. Aí Uhum. você tem uma série de dados ali que você vai ter um tratamento mais delicado ainda, que são os dados pessoais sensíveis. E dados pessoais sensíveis não é que são proibidos de serem colhidos, mas você vai ter que pensar duas vezes se você precisa mesmo daqueles dados. Então, por exemplo, Por exemplo. dados que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas, são dados Mas pessoais aí eu sensíveis, ou vejo que todos filosófico, esses dados que você está citando, quando o paciente fornece, é para o médico. E aí é funciona pro médico. como? Então, e aí um dos dados pessoais sensíveis são dados de saúde. Por isso que a nossa área é uma área extremamente delicada. Então, eles são considerados dados Uhum. pessoais sensíveis. E aí são dados ali que vão ser trocados geralmente entre o médico e paciente, Tá. né? E além de E tudo, aí, tudo bem. Porque e aí, aí tudo aí bem. vai ter que ter um consentimento também do Tem que ter o paciente? consentimento. Tem que ter o E consentimento. como é que funciona esse consentimento ali dentro? Então, você já vai ter o termo de consentimento, né? Então você já vai. Ah, mas aí o médico vai ter que fornecer isso para o paciente. O médico pode fornecer isso para o paciente. Ele pode colher qualquer dado. Nossa. Só que ele tem que ter o consentimento. Ele já tem que ter isso hoje, o termo de consentimento informado, quando ele vai fazer qualquer procedimento, quando ele vai dar um diagnóstico, ele tem que ter um termo de consentimento. Né? Depois ele vai passar Sim. isso, ele vai ter o prontuário também, que é obrigatório. Né? O que ele vai ter ele vai colher dados mediante consentimento. E aí ele vai ter que ter um cuidado muito maior quando você chega no dado de saúde. Né? Só que, por exemplo, a gente tem algumas exceções na LGPD
de que você não precisa ter o consentimento para aquela finalidade específica. Por exemplo, uma obrigação legal. Então, uma obrigação legal, por exemplo, eu tenho que fornecer um dado por obrigação legal. Nesse sentido, eu não vou precisar pedir a autorização do paciente para fazer isso. Paciente. Né? Entendi. Então, por exemplo, eu troco dado com a operadora de plano de saúde. A operadora de plano de saúde, ela é obrigada a fornecer dados para a ANS, porque a ANS fiscaliza ela. Para a operadora não tem essa necessidade. Não, quando eu falo o seguinte, quando eu vou fornecer dados por algum motivo de uma obrigação legal, né? Eu fiz até uma colinha. Em casos de políticas públicas, estudos via órgão de pesquisa, a um direito, a um contrato ou um processo, a preservação da vida e da integridade. Aí entra aquela questão de outro médico que entra no prontuário e acessa um dado ali, por exemplo, do médico assistente. Mas era uma necessidade muito grande, ele precisa disso para atender, ele vai acessar, não vai precisar ter consentimento. Não dá nem tempo de ter consentimento, muitas vezes. E o sistema eletrônico hoje, porque isso foi uma das perguntas também. Eu vou responder já as perguntas aqui, tá, gente? Que eu tô aqui acompanhando. São muitas perguntas que estão surgindo, né? Só para não cortar a doutora Juliana, mas o Reinaldo e acho que a Andréia mandou, já vou responder, a gente já vai responder. Mas só pegando o gancho aqui. Por exemplo, uma clínica de várias especialidades médicas, eu tenho uma dermatologista ou uma endocrinologista. Como é um sistema único, tem sistemas hoje que elas conseguem ver o histórico do paciente. Então, eu, dermato, consigo ver o que aconteceu com a consulta da endócrino. Isso, então, esse sistema ele vai ter que ser alterado, né? Não pode, é isso? Sim, quando você tem um sistema com níveis de acesso ali, você vai ter que dar o acesso exato àquele médico responsável pelo atendimento. A não ser que você vai fazer um compartilhamento de dados, e aí tem algumas hipóteses que a lei vai permitir, tem algumas hipóteses que você vai ter que pegar um consentimento. Às vezes você pega o consentimento e nele você já pega a autorização para compartilhar com outros profissionais ali, por exemplo, você identifica se houver necessidade para conclusão de diagnóstico e tudo, você permite isso, porque senão você também ingessa demais. Na prática, médico acessa dados, não tem jeito, médicos acessam dados. A telemedicina, por exemplo, a teleinterconsulta, onde você tem a troca de orientação entre médicos, isso acontece. Né? Às vezes você vai criar um painel ali de discussão de um dado, de um caso específico complexo. Vai ter que acessar dados, não vai ter jeito. Que acessar. Deixa eu só ver a perguntinha para a gente não deixar o pessoal, né? Hoje, com o volume de clientes, com esta nova lei, o cliente pode não querer dar os dados, alegando a segurança. Ele pode querer não querer fornecer algum dado, alegando a segurança de dados? Eu acho que o paciente pode, né? Pode. Mas se ele não quiser dar os dados, ele vai complicar também a situação ali do atendimento, né? Sim. Pode. E por a exemplo, Andréia... pode. A Andréia colocou assim, pode colher dados com consentimento? Isso, um consentimento específico, né? Que é o ideal a gente ter um consentimento específico. E esse consentimento, ele vai ser por escrito? Por escrito. O ideal é ter um consentimento por escrito. Eu acho que deve ter já sistemas que vão fazer tudo isso online, né? Eu acho que já deve ter até. Sei lá, vai no celular do paciente. Sim, e até sites, quando você entra agora, muitos sites, algum tempo para cá, você já permite, tem termos de uso, então você vai ter que ter termos de uso ali, onde você vai saber que dados que podem ser colhidos, que você vai estar se expondo dessa forma, que você vai ter, que eles vão acessar esses dados, tem os cookies, então você tem os termos de uso também. Então, muito assim, a área jurídica com a gestão e com a área de tecnologia. Sim. São três pontas aí. É bem ligado mesmo, né? Bem amarrado. É bem TI, amarradinho. o jurídico e essa processual, que eu diria. A parte de processo. A gestão. E tem o treinamento também. Tem, gente, principalmente treinamento. Tá? A maior parte da dificuldade nesse processo de implementação de LGPD é humana, é a parte humana. O sistema, a gente já tem um monte de opções de sistema. A parte de documentação, a gente consegue fazer muito tranquilidade. A questão importante são as pessoas nesse processo.
o preparo dessas pessoas, o preparo né? e a manutenção dessas pessoas, porque as pessoas elas ficam injuriadas às vezes no dia a dia, e às vezes você tem uma rotatividade muito grande de pessoas, é outro problema também. Sim. E secretária, geralmente a rotatividade é alta, então é esse cuidado, É, essa preocupação, sabe? eu acho que é um tema que é muito abrangente, né, essa lei. Muito. É muito bom as pessoas que assistirem e que estão assistindo começarem a entender melhor, porque vai ter que ver em algum momento, e não vai demorar muito, vai ter que ter essa adequação, né? E Vai. a gente já está percebendo aqui que existem muitos detalhes. Eu fico imaginando, agora eu vou assim, imaginar uma coisa que pode de fato acontecer. Eu estou numa clínica e chega um advogado e você não está adequado ali. Você concorda comigo, doutora Juliana, que daí vai depender do advogado, isso pode te colocar numa situação delicada? Com certeza. Com Então. certeza. Mas só que assim, eu estou dando um exemplo só, Um tá, exemplo gente? De um só. advogado. Então, assim, Todos vão ter que se adequar. O escritório também, escritório. A gente faz não, processo. Imagina mas eu processo digo de. por fiscalização, porque a Sim, fiscalização, ela vai ser do paciente. E numa clínica você atende vários tipos de gente, de profissão, vai. né? O pessoal tem de tudo. Vai. Então, não tem como você não se adequar. Eu Não, e a penso, pelo menos pessoa. eu já imaginei isso. Exatamente. E assim, são tantos pontos da lei que a lei é gigante, né? Dá para discutir muito. Uhum. Mas a pessoa tem direito de saber, inclusive, que dados você tem dela. Quais dados meus Sim. você tem aí? Eu quero que você tire esses Uhum. dados daí ou que você altere esses dados. Aí eu vou cair de novo. Uhum. Tem dados que eu vou falar, não, eu não vou apagar porque eu tenho obrigação legal de manter esse dado aqui. A hora que acabar a parte da obrigação legal, é que a gente vai cumprir o que você quer. Então vai dar muita polêmica isso. Muita, muita. O Muito, pessoal está muito. perguntando aqui qual é o tema de hoje. O tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, como que você aplica essa lei no consultório ou na clínica. E a gente também vai falar um pouquinho da telemedicina, porque a lei, ela também está totalmente, né, doutora, ligada à questão da telemedicina. Tá, É que, tá. é que acabou que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei, porque ela é nova, vai precisar ser aplicada no consultório e são muitas as dúvidas, né? São. E como você bem disse, estão interligadas, porque aí a gente tem telemedicina que chegou com tudo, né? Com Saiu a tudo. fórceps aí por conta dessa pandemia, Sim. Bom, né? outra dúvida que eu acho que a gente pode até, depois a gente já entra um pouquinho na telemedicina, é a questão da multa. Não me adequei ainda, né? Estou passando por esse processo, não implantei a lei no meu consultório. Como é que funciona a multa? Se eu for multado, mais ou menos como que é, quanto que é? Olha, tem vários níveis de sanção. Tem a questão da exposição da pessoa, né? Que você vai ter que informar. Você teve um vazamento de dados, por exemplo, você vai ter que informar o titular. Você tem. A multa pode chegar a 50 milhões, né? É claro que não é Nossa. uma multa única, é sopesado várias questões, mas a multa pode chegar a esse a esse valor, sim. E essa multa, o paciente, ele não recebe nada, né? Não, não. Tá. Não é uma multa pro Uhum. paciente, é uma multa por descumprimento, aí vai ser ainda disciplinada a arrecadação disso. Por exemplo, na ANS hoje, a multa é da ANS, né? Então, ela multa a operadora de plano de saúde e é dela, né? Não, não vai para o paciente. Porque Tá. senão também seria um problema, ia ser uma festa, né? Porque você já pensou, eu denuncio e eu ganho Exato. multa. Mas, gente, é tão Nossa sério esse Senhora. negócio da LGPD que já tem até, eu já li até engraçado umas matérias que já se contam com as multas. Então, isso Nossa. pode se tornar uma fábrica de multa, E uma né? coisa curiosa que eu vi hoje, eu estava na clínica e eu entrei num sistema, que é um sistema que faz faturamento de convênios, né? E no Sim, sistema já estava falando da adequação à lei, ou seja, apesar da vigência agora ser para maio, né? Eu sim, acho que todos já estão preocupados com isso, já já. estão fazendo essa adequação, porque estava bem grande lá um comunicado, né, explicando.
Já, e a gente já tem a obrigação dessa questão de proteção de dados, independentemente da LGPD, né? E a gente já vê até o posicionamento, assim, em algumas autuações, em algumas medidas aí até do Ministério Público e tudo levando em consideração o conceito da LGPD, mesmo sem ela estar em Tá. vigor. Então a gente já caminha para Uhum. isso. É um caminho sem volta mesmo. Tem uma dúvida aqui que eu achei bem curiosa, que é o seguinte: quando você entrega um atestado com CID para o paciente, como que vai funcionar isso? Porque ali você está dando uma informação para aquele paciente que vai levar o atestado, pode, não pode, que isso se relaciona com a lei? Então, o paciente, para ele pode ter acesso, né? O direito dele saber qual que é o CID dele, Uhum. né? Mas aí a secretária ali, porque normalmente a secretária que entrega, né? Às vezes não é o médico que faz. Então É, eu acho que vai ter que mudar isso, né? o ideal ali para você se proteger mesmo é entregar lacrado, né? Entregar no envelope lacrado. O médico entrega para a secretária, ela só repassa aquilo pro paciente, né? Tá. Como é com Eu acho que receitas, por receita exemplo, também, né? receita médica também. Exatamente. Tem Tudo que aquilo que lacrar, né? é Principalmente lacrado. controlado. Porque você já pensou você ter um CID ali de AIDS, você ter um CID de uma doença gravíssima e isso passar pela mão da secretária, que deixa no balcão ali virado, e aí tem um paciente ali fazendo a ficha porque vai ser atendido e ele está lendo ali. Direto isso acontece. A Exato. gente vê que é É, direto. e aí entra a questão dessa implantação, do treinamento, que todos esses hábitos precisarão mudar. Precisarão mudar. Exatamente. Alguém fez um Sempre comentário aqui, precisa assinar o CID, que o funcionário está liberando colocar o CID. Ah, tá. Dizer quando que o o funcionário da funcionário. empresa, né? Ah, entendi. Ele vai autorizar, porque a empresa às vezes pede o CID, né? Sim, Justificando ali, sim, por exemplo, uma ausência e tudo, ele vai autorizar, exatamente. É uma adequação de todas as pontas ali. sim. Realmente, esse vai ser um desafio grande Vai, para a equipe. para todas as É, aqui, empresas. aqui tem uma pergunta que aí eu acho que a gente até pode entrar um pouquinho na telemedicina. Sim. Quais os cuidados que nós, né, vamos precisar ter com relação à lei e à telemedicina? Porque eu vejo que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O principal ponto, falando um pouquinho da telemedicina, até porque nosso tempo, a gente vai cair daqui a 13 minutos, né? Por incrível que pareça. Nossa, Mas assim, a gente não conseguiu entrar muito na telemedicina, mas só de um modo geral, gente, ela está autorizada. sim. A teleconsulta, que é a grande novidade, porque a telemedicina ela já existia, mas a teleconsulta ela está permitida na pandemia em qualquer especialidade médica. Tá? Isso está previsto numa lei, 13.989. É um longo histórico aí que eu não vou entrar agora, que a gente não permitido. Depois que passar a pandemia, a gente vai depender de uma lei para tocar isso para frente. Mas eu não vejo volta. Eu vejo que a telemedicina veio para ficar. Kátia, deu uma travada no seu vídeo. Ai, Voltou? travou. Travou. Voltou. Voltou? Voltou. E aí, o que acontece? A maior preocupação é em que condições você vai fazer a telemedicina. O maior erro, assim, um dos erros que eu vejo, por exemplo, é o WhatsApp para você fazer a telemedicina, teleconsulta. Porque ele não tem requisito de segurança, ele não tem critérios ali de segurança. Então, esse é um perigo. Você usar, fazer a telemedicina através de meios inadequados. Porque daí você tem a questão da LGPD, exatamente você tem um risco de vazamento de dados, você não tem a criptografia, você não é HIPAA compliance que a gente fala. Então, o ideal é você usar uma plataforma adequada, um meio seguro, porque você também vai ter que levar em consideração a LGPD quando você estiver realizando a teleconsulta. E vai ter que ter o termo de consentimento específico para teleconsulta, para telemedicina. Tem que ter o prontuário médico, ele permanece obrigatório. E ela Uhum. é livre, ninguém é obrigado a fazer. Né? Eu vi que nessa pandemia muita gente fez uso, muita gente gostou. Algumas especialidades, então, por exemplo, a psiquiatria, muito tranquilo de fazer, porque você não precisa ter exame, não precisa tocar na pessoa, né? Sim. Mas Eu tem que ter também esse vejo que critério não de tem segurança. volta. A psiquiatria, por exemplo, tem psiquiatras que não estão ainda atendendo, né, de forma presencial.
Sim, Mas eu vejo que, assim, talvez seja uma preocupação até, né? Hoje tem muitos profissionais realizando a telemedicina, a teleconsulta, de forma errada. E depois que tudo isso passar, eu não vejo como ter controle sobre isso. sim, Porque aí eu acho que é muito parecido com a lei. Porque de que forma que isso vai ser fiscalizado? Porque às vezes você está ali, o paciente está satisfeito porque ele vai ser atendido. E sim. o médico não está utilizando nenhum processo, nenhuma técnica para aquele atendimento, né? Usa o WhatsApp, mas não é nem só isso, né, doutora? Tem outros pontos também. Eu falo que a teleconsulta, ela é igual a uma consulta presencial, você precisa ter Isso, processo para realizar ela. Só isso, que eu vejo exatamente. que depois que tudo isso passar, eu não sei como isso vai poder ser controlado ou fiscalizado. Então, por isso que a gente precisa de uma lei depois. Com o veto, o presidente, a lei teve dois vetos, né? A lei que está em vigor. Ela tirou da mão do CFM editar e tratar especificamente sobre a telemedicina. Então, é o Congresso que vai ter que ter uma lei, vai ter que ser criada uma lei para isso. Nessa lei, que eu entendo que tem que ser uma lei geral, e depois você deixa a parte deontológica para cada conselho aí de categoria cuidar, a medicina da parte dela, o odonto da parte dela, a psicologia dos pormenores dela, mas aquela parte geral tem que entrar a questão de segurança, requisitos mínimos de segurança, como vai ser a Uhum. fiscalização dessas plataformas? Hoje a gente tem várias plataformas de telemedicina, elas não têm uma fiscalização, né? Então talvez seja de quem? Do Conselho Regional de Medicina, da jurisdição dele, que hoje ele fiscaliza, né? A gente tem Sim. processos éticos antes de ter essa permissão da teleconsulta. Se alguém tivesse fazendo isso, você sofre um processo ético, né, disciplinar no CRM da jurisdição. Uhum. Então, mais uma vez, é uma coisa nova para a gente. Eu não vejo que isso vai ter volta, mas vai ter que ter um critério mínimo de segurança, né, uma E quando a gente fiscalização fala de fiscalização, eu acho que é pela questão da segurança, de você estar fazendo do tudo de paciente e do maneira médico, segura para você e para o médico e é, para o paciente, para o né? paciente. E, e aí vem, por exemplo, a lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está totalmente interligada com a telemedicina. Então, se uma não Totalmente. funcionar, a outra também não vai funcionar. Totalmente. Uma Eu, depende da eu vejo outra. dessa maneira. Uma Sim, uma depende da depende da outra. outra. Você vai trafegar ali numa teleconsulta, a maior parte das informações ali são pessoas, são dados de saúde. Então, são dados Sim, pessoais sensíveis que você está trocando ali com o médico. Né? Então, sim. o que eu O sempre que, recomendo é assim, cria um roteiro para telemedicina, até porque é algo novo, muita gente não está acostumada. Cria um roteiro, roteirinho do médico. A secretária manda o termo de consentimento antes, pode ser pelo WhatsApp, que seja, agenda o horário, qual vai ser a plataforma, manda o link de acesso seguro. Aí começa a Uhum, consulta, né? Depois uhum. registra tudo isso em prontuário. Não precisa gravar a consulta, é outra pergunta que sempre fazem. Não é obrigatório gravar, né? Mas o prontuário ele é obrigatório. E você cumpra todos os requisitos de segurança ali, né? Um ambiente adequado, que não vai ter uma interferência. Você vai avisar o paciente que Sim. aquilo é uma exceção permitida por lei, que a teleconsulta ela é uma exceção em razão da pandemia, né? Que ela tem suas limitações, tem todo o princípio da Tem um informação, termo, né, que tem todas essas informações que você está falando, a maioria já vai ali no termo, né? já vai no termo. Mas que assim, agora, né, de novo, brincando, falando da realidade, Sim, eu vou muito em consultórios e clínicas, né? E aí eu vou conhecer um pouquinho a realidade. E aí, na realidade, o que falta, sabe, Juliana, é o processo, de novo. é o É processo, porque, né? assim, normalmente os consultórios, eles são assim, eu não falo que eles são, eu falo que eles não são administrados, que eles são cuidados de uma maneira caseira. Normalmente tem um médico que é responsável, às vezes tem alguém da administração, mas no geral é a secretária que toma a frente.
E aí não tem esse direcionamento, não tem o direcionamento do que é um processo, como aquilo pode beneficiar. Eu falo que o processo, ele é um benefício até para a secretária conseguir administrar bem ali a rotina dela, né? Ela sobra até mais tempo Sim, para ela quando ela consegue administrar. E a exatamente. teleconsulta é a mesma coisa, só que assim, às vezes não existe um processo nem para consulta, que dirá para teleconsulta. E aí não Exatamente. tem o preparo da equipe, mas também não tem o preparo daquele profissional, do médico, por exemplo. Ele também não está preparado para fazer toda essa adequação, todo esse processo, todo esse treinamento, né? Então, por isso que eu falo que a gestão é importante, porque nesse sentido está totalmente ligado a uma gestão de pessoas e gestão de processos, De que todo processos. consultório tem que ter, né? E aí sim, quando você tem isso, você faz a teleconsulta, por exemplo, com mais segurança. E agora, de tudo que a gente conversou, a gente já sabe que com a implantação dessa lei, vai precisar disso também. Só que, nesse caso, eu acho que é impossível fazer toda essa implantação sem um apoio jurídico. Sim, tem que ter apoio. Tem que ter um apoio. Eu ia comentar alguma coisa. Ah, lembrei. A Associação Paulista de Medicina, daqui de São Paulo, fez uma pesquisa muito legal, até pelo professor Jefferson, que faz parte já faz parte da telemedicina, né? Como o Dr. Shaw, que são personalidades aí, Uhum, papas na telemedicina. Eles fizeram uma uhum, pesquisa entre alguns médicos, uma parte dos médicos associados, cerca de 50% mais ou menos usa telemedicina, está usando a teleconsulta aí nessa pandemia. É, só que dos médicos que usam, quase 90% afirma que não teve qualquer capacitação para telemedicina. sim. Olha, a gente Então, teve um comentário aqui o Instagram chama Direito Médico Saúde. saúde, E ela falou verdade. exatamente o que você falou aqui agora. Verdade, os médicos e professores. Peraí, que me perdi. Tiveram que Médicos e aprender do dia professores. para a noite. É isso, É isso. né? Foi E olha, exatamente isso. é isso mesmo. E a gente tem uma norma do CFM de 2002 que não deixava fazer quase nada, não deixava ter a teleconsulta, ninguém foi capacitado. Depois de 2018, o Sim, Conselho tentou colocar tudo dentro da resolução da telemedicina, até a telecirurgia, voltaram atrás, nisso que foi passando o tempo. E aí veio a pandemia, foi a fórceps. E aí todo mundo teve que se virar da noite para o dia. sim. Eu recebi um comentário aqui também, é do Veste P Comfort. Ah, eu tô É, vendo. depois resume a lei de proteção de dados na medicina, na prática, por favor. Se, CNC na Sem, sem. telemedicina. A gente falou, né? Uhum. Essa live, ela vai ficar no meu Gravada, né? feed, gravada, e aí a gente falou, assim, no começo a gente falou um pouquinho sobre essa prática mesmo, daí eu vou pedir para assistir depois, vou pedir para todo mundo assistir depois de novo, porque foi excelente a nossa live. Na verdade, Ah, eu que queria bom. continuar falando pelo menos mais uma Também. meia hora, Dá vontade de mas encerrar a o vídeo e gente... começar de novo, né? Mas a gente podia fazer mais Então, uma, né? a gente tem que fazer. Na verdade, eu Vamos. acho que assim, essa live trouxe para a gente a amplitude que vai ser essa lei. Essa lei a gente não tem como falar dela muito rápido. É muita E coisa. outra coisa é a questão da telemedicina também. São muitos os detalhes, mas eu acho que assim, nós demos uma pincelada, né? Deu para dar uma pincelada, uma noção do que é a lei, de como que ela vai ser na prática de um consultório, de uma clínica. Eu vou ter que encerrar, porque eu não quero perder esse vídeo, Tá bom, senão ele cai, né? Vai cair em 2 né? minutos. Senão ele cai. Cai. Mas eu quero agradecer demais, foi excelente a nossa live, eu Eu que estou muito feliz. agradeço. Também, Kátia. Eu que E agradeço o convite. Todo mundo que a nos gente assistiu. teve uns probleminhas aqui no começo do áudio, mas no final deu tudo Deu certo. tudo certo. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Com Imagina, eu que certeza nós faremos agradeço. outras. Faremos. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também, viu? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam, Obrigada. que participaram. Adorei a participação e adorei os questionamentos também, foram Muito bom. ótimos, né?
Foram. Gente, muito obrigada. Eu espero vocês na live de amanhã, que vai ser sobre processos. E até amanhã. E obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada, Kátia. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.